Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Schaefer, arquiteta de mundos ideais, estudante de filosofia fugindo dos normais e escritora, pois os sonhos são reais. Para a minha avó, eu sou a Aninha. E eu estou viva. Gostaria de fazer um minuto de celebração, pois eu consegui resistir ao frio do alerta laranja para declínio de temperatura. Inclusive, quando olhei a previsão do tempo que comentei no vídeo passado, eu parei um pouquinho e pensei: eu vou ter que chamar esse tal de tempo aí para conversar. E foi exatamente o que eu fiz. Falei para ele: venha cá, meu filho, vamos conversar um pouquinho. Escuta, se vai fazer tudo isso de frio, tu bem que podia trazer uma neve, né? Pra nós fingir um pouco que somos chique, tipo europeu. Gente, e não é que o clima me ouviu? Confere só algumas fotos da neve que deu por aqui. Em Cambará do Sul, o cinegrafista William Eduardo registrou com um drone imagens de casas, ruas e carros cobertos pela neve. Essa aqui é uma fotinho de Gramado, uma cidade turística aqui do sul do Brasil, que vale muito a pena conferir se você ainda não foi visitá-la. E essa última foto aí sou eu, quando fui querer sentir a neve. Brincadeira. Mas vamos voltar ao principal objetivo do vídeo de hoje, que pode parecer ser o clima, mas não é. A verdade é que eu fiz algumas brincadeiras para tentar amortecer o impacto do tema de hoje. Música de suspense e produção. Hoje refletiremos sobre a morte. Será que ela tem um papel ou um sentido em nossas vidas? Veremos que, por mais assustadora e misteriosa que ela possa parecer, a nossa finitude pode estar repleta de importantes mensagens, as quais devemos compreender antes que seja tarde. Um texto e um vídeo dedicado a você e a todas as pessoas que você ama. Desejo muito que ele possa ser o pontapé inicial na busca de suas prioridades, na busca por boas e significativas mudanças. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nadinha. E no final do vídeo, se você gostar, é claro, deixe o seu like ou até mesmo um comentário. Eu vou adorar poder interagir com você. A propósito, tenha calma. Não se assuste com o tema e deixe a morte entrar para tomar um cafezinho. Enquanto você faz a leitura e vê esse vídeo, realmente acredito que ela tem algo importante para te contar. Toque, toque, toque. Corre lá, atenda a porta e coragem, coragem. O texto de hoje se intitula Entenda o que a morte deseja lhe dizer. Morrer, cessar de viver, perecer, acabar, sofrer muito, cair em esquecimento. Mesmo que você já tenha encontrado alguma forma de encarar ou até mesmo justificar a morte, talvez ouvir as palavras anteriores lhe causaram um certo grau de desconforto. É incrível o poder que as palavras possuem resgatar em nossa memória sensações e sentimentos, não é mesmo? Também considero incrível a necessidade humana de justificativas, de respostas. E a morte que os diga, hein? Acredito que em algum momento da sua vida você já deve ter se deparado com o medo da morte, ou pelo menos com a incógnita, o enigma que a acompanha. Eu, particularmente, identifico que tenho mais medo do que o medo da morte me causa do que a própria morte em si. E a maioria dos meus medos são assim.
enormes em pensamentos, mas ínfimos, pequenininhos na realidade. O fato é que tentar entender mais sobre esse medo me revela que, a fundo, talvez não tema a morte, mas convivo com a visita do sofrimento de ter que viver sem as pessoas que amo, ou até mesmo temo o sofrimento que poderia ser o ato de morrer. E, ao menos para mim, entender a morte deveria ser, a fundo, entender o sofrimento. Você, por acaso, já se perguntou o porquê lembra de acontecimentos passados ruins com maior facilidade do que dos bons? A neurociência tem uma teoria interessante a respeito daquilo que nos causa e causou sofrimento. Segundo ela, possuímos uma maior tendência em recordar com maior facilidade e vivacidade de momentos traumáticos, dado que eles servem como uma espécie de um alerta de ameaça à vida. E, caso tenha acompanhado os outros vídeos, você já sabe que o nosso corpo possui uma programação natural para buscar se manter vivo. Lembra? Um exemplo disso é o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Imaginamos que você estava caminhando no passeio público, a calçada, e repentinamente um carro desgovernado sobe no meio-fio, o cordão, e acaba ali acertando em cheio. Você, graças a Deus e à fortuna, a sorte para Maquiavel, acaba se quebrando todo, mas sobrevivendo. Depois de alguns anos, você recupera a sua autonomia e pela primeira vez resolve sair para ir ao mercado. Ao acessar o passeio, você se depara com a cor amarela do meio-fio, a última coisa que viu antes de sofrer o acidente. Nisso, passa um carro e o seu corpo começa a agir de modo involuntário. Seu coração dispara, cenas do acidente vêm à sua cabeça em todo o momento. Você sente um medo súbito e uma necessidade de fugir e se proteger. Mas o que exatamente está acontecendo? É o seu corpo fazendo associações involuntárias entre esse ambiente e o perigo, pois ele funciona por pareamento. Por exemplo, se alguma coisa acontece junto com a outra ou no mesmo local, o nosso cérebro compreende que aquilo está de certo modo relacionado. Ou seja, carro, calçada, cordão amarelo, por mais ingênuos que eles possam ser, acabam sendo associados inconscientemente com ameaças. E então, mesmo você entendendo que a probabilidade de um novo acidente assim é muito rara, talvez você precise de alguns anos de terapia e até medicamentos para reeducar ou enganar o seu corpo. Essa memória arquiva também os eventos da vida que nos causaram desconforto, dor e sofrimento. É por isso que um ambiente saudável na infância cria indivíduos menos propensos a transtornos mentais, pois sua memória possui menos gatilhos associados a situações ruins, seja por casos de violência, alcoolismo, morte ou algo que você sofreu quando pequeno e não obteve o suporte que necessitava. E, como se não bastasse viver de acontecimentos perversos e ruins do passado, algo que cria uma tendência à depressão, também somos involuntariamente transportados para o futuro. A ansiedade, já ouviu falar dela? Nada mais é que uma propensão de nossa mente em tentar prevenir que algo de ruim aconteça, pois algo de muito ruim já aconteceu. O problema disso é que muitas vezes gastamos um tempo considerável tentando nos prevenir de cenários catastróficos e desenvolvemos uma facilidade incrível em encontrar problemas onde eles não existem, esquecendo de viver
e sofrendo constantemente por aquilo que não aconteceu e quem sabe nunca acontecerá. Então, eu fico me perguntando, alguém me explica o porquê algo desenvolvido como defesa acaba se tornando uma espécie de ataque pessoal? A resposta que encontro é que talvez o nosso corpo não seja tão inteligente como gostaríamos que fosse. Mas, mesmo assim, ele continua sendo brilhante. A capacidade de compreender o funcionamento dele e perceber e justificar sua assincronia ou descompasso entre o que queremos sentir e o que sentimos não é um mecanismo para qualquer um, hein? O nome que damos a isso é consciência. E há algo muito especial nela, seja pela crença de que ela é originária de um processo evolutivo, ou seja pela crença de que ela é algo divino. Eu, pelo menos, atribuo majoritariamente, ou em maior grau, à consciência o nosso aumento da expectativa de vida e, inclusive, a beleza de ser humano. É graças ao entendimento de que sofremos e de que não gostamos de sofrer que desenvolvemos desde um arsenal, uma grande quantidade de objetos tecnológicos para nos manter vivos e facilitar a vida, até mesmo o nosso lado artístico, que se relaciona a outra capacidade fascinante chamada de empatia. No entanto, sinto em anunciar, mas voltemos diretamente ao tema da morte. A consciência pode ter o seu lado muito positivo, mas, como tudo na vida parece ter outro lado, levo a crer que é a consciência humana que nos insere na temporalidade e nos faz ter ciência, compreender que iremos morrer. Uma pausa para uma reflexão absurda. Existem alguns estudos que indicam que alguns animais parecem ter consciência. Fico eu me perguntando se o meu cachorro sabe que vai morrer. Tem noção do quanto tempo de vida ele tem? Ao mesmo tempo, apesar de parecer que ele sente medo e também busca fugir das ameaças à vida, eu acabo por teorizar que talvez ele simplesmente viva sem esse fantasma. Conclusão: às vezes eu queria ser o meu cachorro, mas eu não sou. Então, por que é que mesmo convivendo com uma única certeza, a de que iremos morrer, aparentemente a maioria de nós passa grande parte da vida dedicando o seu tempo com ações que não parecem preencher o nosso viver? Por que é que nos sentimos constantemente insatisfeitos com aquilo que fizemos e com o tempo que não temos para fazer o que realmente desejamos fazer? A minha resposta para isso talvez se relacione à falta de autoconhecimento. Observo que a maioria de nós não tem uma ideia clara do que realmente gosta e se sente realizado em fazer. A gente faz porque tem que fazer, vive, pois está no mundo. O problema de não conhecer as nossas prioridades é justamente gastar tempo com qualquer coisa, chegar cansado no final do dia e, além de não conseguir dormir, reclamar pois a sua vida está um caos. No entanto, o pior de constatar que seu dia não valeu a pena seria o fato de constatar que a sua vida não valeu a pena. E esse sentimento de remorso me parece ser uma das piores sensações que um ser humano possa ter. Mas a boa notícia é que sempre é tempo de poder mudar isso. E você pode começar estipulando as suas prioridades. Eu penso que todo mundo deveria caminhar por um pronto-socorro pelo menos uma vez na vida, porque isso nos faz perceber quais são as nossas prioridades. Não é o corre-corre, nem o dinheiro. São as pessoas que amamos e o fato de que em um minuto elas podem estar aqui e no outro não.
Essa frase foi uma citação de um livro chamado Como Manter a Mente Sã, da Philippa Perry. Vou deixar o link nos comentários, caso você tiver interesse de conferir mais. E então, começamos a compreender a importância da nossa finitude na constituição humana. Diante do exposto, a morte parece ser uma espécie de baliza que utilizamos para definir as nossas prioridades e a valorizar a vida. Quando temos a clareza do fim e não negamos isso, também temos a clareza do que devemos gastar melhor o nosso tempo. O fato de pensar que esta vida é uma só e ela acaba, deve ser sim a bravura necessária para descobrir e investir naquilo que lhe realiza como ser humano. Coragem, leitor, coragem! No fundo, eu sei que, apesar de compreender que a morte parece ser uma parte primordial ao sentido da vida, ela ainda continua sendo para nós dor e sofrimento. Talvez nunca aceitaremos bem o fato de que iremos morrer e que as pessoas que amamos também. Se você compartilha da dor e do vazio em função da morte de uma pessoa querida, gostaria que você lembrasse que as pessoas que amamos nunca partem inteiramente se conseguirmos nutrir e eternizar a luz e a memória delas em nosso coração. Precisamos lembrar que sempre haverá em nós pedacinhos de seus gestos, ações e troca de carinhos além de ensinamentos. Ela foi um pouco de ti e você também é um pouco dela. Honre isso. E, apesar de sofrermos com o luto e a falta dessas pessoas, é necessário recordar que ainda existem outros seres que amamos e nos importamos e que precisam do nosso carinho, apoio e atenção. Então, julgo extremamente necessário tirar um tempinho para refletir se está destinando a devida atenção que essas pessoas merecem. Você não concorda? Além do que, é sempre válido lembrar que você também vai morrer. E, apesar de todos nós desejar que seja daqui a um longo tempo, infelizmente, não é algo que possamos prever. Então, tirar um dia, eu geralmente faço isso no meu aniversário, de sua rotina agitada e sem tempo para refletir o quanto você fez do que gostaria de ter feito, é um exercício importante para manter uma coerência com a vida e evitarmos aquele sentimento terrível de remorso ao final dela. Talvez você possa estar pensando, mas Ana, eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei nem se eu concordo que a vida deva ter um propósito. Bem, eu realmente te entendo, pois passar por essas questões pode fazer parte do processo. Eu mesma já fiquei anos empacadas nelas. Constato que, às vezes, estamos tão mal acostumados com o dinamismo, a alta velocidade do nosso mundo, que desejamos obter respostas profundas em menos de alguns segundos. A prova disso, talvez, foi você se perguntando qual é o seu propósito ao ver o vídeo e as respostas que você chegou em milésimos de segundos. Nestes casos, precisamos compreender o peso das perguntas para termos uma noção do tempo necessário para refletir e talvez encontrar algumas respostas. Definir com clareza os nossos gostos e um conjunto de referências que nos norteia o nosso viver é algo que pode parecer natural, mas não é. Precisamos gastar um tempo considerável nos observando, questionando, testando e nos conhecendo. Acredite, as respostas vão surgindo gradualmente, aos pouquinhos, quando realmente buscamos por elas. Enfim, a verdade sobre a morte ainda é um enigma, um sentido objetivo, universal para a nossa vida também. Mas, às vezes eu penso que não precisamos dessas respostas.
quando possuímos a capacidade de eternizar todos aqueles que nos tocaram de alguma forma e tornaram a nossa vida mais leve. Penso que a morte e a nossa perenidade, ou aliás, a nossa não perenidade e durabilidade, são também situações efêmeras, passageiras, perto do amor que sentimos e da sabedoria que transmitimos para as futuras gerações. Chegamos ao final de mais um texto reflexivo. Se ele te ajudou ou fez sentido para você, deixe o seu like, e se inscreva no canal e até mesmo deixe um comentário. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. Quanto mais interações tivermos, mais o YouTube acaba divulgando e assim podemos espalhar a reflexão, tão rara nos tempos atuais, para mais pessoas. Bem, isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.